Internauta e telespectador, sexta temporada de Falando Nisso, 10 anos contando histórias e agora a gente está nessa nova edição de segunda a sexta às 10h30 da noite com entrevistas incríveis. A minha convidada de hoje, ela está nesse clube dos incríveis, é a doutora Denise Cury, neurologista. Nós vamos falar aqui sobre doenças motoras e distúrbios do movimento e cognição. Alzheimer, Parkinson, outras doenças negligenciadas quando a gente fala do nosso cérebro. O nosso cérebro mudou? O que tem acontecido com a ciência quando ela estuda e se debruça em relação ao cérebro? Quais são as tecnologias aliadas dessa área da ciência que é tão misteriosa e tão maravilhosa? Tudo isso no programa de hoje. Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Denise Cury, neurologista. Eu falava para ela ainda há pouco que são tantos os assuntos da área da neurologia que você que me acompanha já há algum tempo, telespectador e internauta, sabe que eu sou absolutamente apaixonada, impressionada, deslumbrada com essa área que é a neurologia, doutora Daniela, e que simplesmente, doutora Denise Cury, que simplesmente ela traz luz no decorrer dos séculos, há uma área que era pouco conhecida, que é a nossa mente e que é o nosso cérebro. Então, bem-vinda ao nosso programa e parabéns por tantas especialidades, né? Você é neurologista, especialista em doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento, que só aí dá uma entrevista. Quais são esses distúrbios do movimento, né? Fez residência em neurologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, fellowship em distúrbios do movimento e cognição também pela Universidade de Minas Gerais, mestrado em ciências aplicadas à saúde do adulto, também em Minas, e tem um estudo prático sobre estimulação cerebral profunda, tudo em distúrbios do movimento, coordena um ambulatório de distúrbios do movimento ligado ao SUS e também tem uma residência de neurocirurgia do Hospital de São Marcos. Você é preceptora nessa área aqui. E quando eu vi esse centro de estudos em distúrbios do movimento do Piauí, que você coordena, eu falei, onde eu estava que eu não conheço o CEMOV. Então, bem-vinda e obrigada e parabéns por se interessar tanto pelo nosso cérebro através da neurologia que você escolheu. Por que você escolheu a neurologia? A neurologia me emociona. A neurologia, ela, na verdade, me desafia, me emociona. Ela faz parte do que eu acho que nós devemos ter pela vida, que é paixão, amor, curiosidade. Entender que nem tudo, as coisas estão ali para a gente, mas existem mistérios que a gente precisa desvendar, a gente precisa estudar cada vez mais. Então, esse desafio que a neurologia traz para mim, é o que me emociona e que dá o sentido mesmo, de fato. Eu também sou apaixonada pelo cérebro, dá para ver. E é por isso que eu escolhi neurologia, porque os mecanismos, apesar de abstratos, eles são muito lógicos. Então, você precisa entender, de fato, a estrutura e a função e abstrair um pouquinho para colocar isso na vida da pessoa que você está avaliando. Eu sei que no centro dos seus estudos, das suas pesquisas, de você como médica, está a doença de Parkinson e distúrbios do movimento. O Parkinson a gente fala bastante, mas quanto mais a gente fala, mais a gente precisa falar, porque não Sim. tem cura, embora as pesquisas estão sempre adiantadas em relação a Parkinson, a Alzheimer, mas quando eu comecei a ver esses dados de Parkinson, eu fiquei muito impressionada. É um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. 3% dos brasileiros com mais de 64 anos, que é muita gente, tem problema de Parkinson, né? Tem a doença de Parkinson, mas ela leva a lentidão, né, de movimentos, tremores, tudo relacionado ao movimento que você estuda. Como você chegou nessa área do movimento? O que te atraiu? E eu não imaginava que existia uma subespecialidade tão tênue na neurologia. Que área é essa? Bom, para a gente entrar nessa área, vou falar um pouquinho sobre como que o movimento do corpo ele acontece. Se a gente parar para observar um pouco, existem movimentos que nós fazemos de forma voluntária. O que é isso? Eu penso e faço. Então, se eu quiser aqui apertar a mão de alguém, eu sei que eu vou apertar a mão de alguém, eu aperto a mão de alguém. Agora, existe uma parte do cérebro da gente que calibra esses movimentos. Algumas pessoas têm doenças que
atrapalham esse calibrador. Então, na hora que eu vou apertar a mão da pessoa, eu não aperto reto, eu tremo, eu não acerto. Então, essa sinergia entre o que é voluntário e involuntário é o que gera os distúrbios de movimento quando eu tenho doença. Isso me atraiu muito, porque apesar de ser uma especialidade, uma área da neurologia muito abrangente, ela é bem lógica, ela é bem objetiva. Existem circuitos cerebrais que estão alterados por meio das suas substâncias, né, neurotransmissoras, que geram esses problemas. E aí eu acho interessante que a doença de Parkinson é a principal doença. E aí ela está no grupo de doenças que empobrecem o movimento, ou seja, você fica lento. Do outro lado, eu tenho doenças que deixam o movimento mais rico. Então, eu tenho movimentos como dança, tremor. Então, tem vários outros movimentos que estão do outro lado e que têm uma riqueza de movimentos. Mas essas doenças, elas não são só do movimento. E aí, são nossos conceitos atuais. Elas são doenças que mexem com o movimento, com a cognição, com as emoções, tudo ao mesmo tempo. A cognição, ela também é um mistério, que vocês nos ajudam a desvendar dia após dia, né? Eu sou muito fã da neurologia, porque eu acho que vocês trouxeram luz a áreas do nosso cérebro, da nossa vida, antes mesmo das tecnologias aliadas. Vocês que disseram há um século atrás, que disse a cabeça e o corpo não estão separados, eles são juntos. E a gente achava antes que eram coisas distintas. Tanto que a qualidade de vida, quando ela era pensada na questão do movimento, ela era pensada para o corpo e não para a cabeça. E aí eu fico pensando nas doenças negligenciadas desse movimento, né? Dessa área que é tão interessante, cuja atração principal é o Parkinson, mas que existem outras. São muitas. E quais as mais importantes depois de Parkinson? São muitas, inúmeras. Vamos imaginar aqui várias gavetas. Eu tenho a doença de Parkinson como a principal representante do lado dos movimentos mais lentos. Mas desse lado de cá eu tenho tremor e os mais diversos possíveis, de várias causas. Tremor de remédio, tremor de doença, tremor genético, familiar. Tem doenças do equilíbrio, que nós chamamos de ataxia, que é um grupo muito diverso. Inclusive, esse grupo de ataxia, por exemplo, eu posso ter doenças relacionadas à reumatologia, lúpus, artrite reumatoide, que pode se manifestar com distúrbio de movimento, câncer, que pode se manifestar com distúrbio de movimento, coluna. Eu tenho, além desse, coreia. Coreia é um outro grupo também, são doenças que o movimento se assemelha a uma dança. O nome Coreia, realmente, etimologicamente, vem de dança. Então, são pacientes que têm movimentos involuntários, você olha e acha que ele está dançando. Mioclonia, um outro grupo de distúrbios de movimento. Distonia, que são movimentos torsionais que acontecem, principalmente, eu acho que todo mundo já deve ter observado na paralisia cerebral, né? Não é a paralisia cerebral, mas os pacientes com paralisia cerebral têm muita distonia. Então, se a gente imaginar, nós temos dois grandes grupos. Um grupo de pobreza de movimento e um grupo em que os movimentos eles ficam mais rápidos, acelerados demais. E isso não é da vontade da pessoa. A pessoa não controla, são movimentos involuntários. E dentro desses grupos eu tenho várias causas, inúmeras. É possível diagnosticar precocemente? Porque assim, a gente vai fazer um check-up, que todo mundo questiona muito, né? Porque acho que existe uma indústria de medicamentos e de exames, Sim. Que é uma coisa danosa, né? Até a própria prescrição hoje, ela está em xeque. Outro dia eu estava falando com o Dr. Carlos Henrique Neri Costa sobre isso, sobre a humanização dessa relação médico-paciente, a relação de poder também. E aí a gente percebe que tem coisas que a gente precisa ficar mais atento, mas que esses check-ups, quando necessários ou quando preventivos, que precisam existir, Sim. Essas coisas não estão na relação, no checklist do que a gente tem que observar. E a gente
naturaliza certas coisas, atribuindo a outras coisas que a gente também não tem muito conhecimento, né? Porque não é falado sobre isso, né? Várias doenças começaram muito novo, né? Tudo é muito novo e a gente vive num século onde a deficiência na área da cognição, só para dar um exemplo, ela é muito negligenciada, ela é muito não entendida. Se não fossem as escolas, talvez a gente não tivesse tanto diagnóstico, porque as escolas estão fazendo o papel de diagnosticar muitos transtornos na área da cognição do cérebro, que em outro lugar não se fica atento a isso. É muita coisa, mas enfim, vamos lá. Nada substitui o exame neurológico. Nada substitui o exame clínico dentro dos distúrbios de movimento. A maior parte dos diagnósticos são feitos a partir da observação do médico. Existem alguns estudos interessantes, até recente, de acurácia do diagnóstico da doença de Parkinson, que fala, né, que demonstra, por meio do seu cálculo estatístico, que a maior acurácia está no exame neurológico, o exame físico feito pelo médico experiente naquele tipo de alteração. Dentro desse grupo de doenças, a maior parte dos diagnósticos não tem exame complementar, é o olho clínico. Então, é uma das causas que me encanta dentro dos distúrbios de movimento. Nós percebemos a partir da observação. E aí a gente traz para aquela medicina a medicina de base, a nossa, né, que a gente tem as críticas relacionadas a colocar muitos exames complementares, que às vezes eu nem sei para que eu estou pedindo e não consigo interpretar o resultado que vem. Mas nos distúrbios de movimento, tudo parte da fenomenologia. A mesma coisa de alguém que interpreta o tempo, né, o clima. Então, parte da meteorologia, ou da fenomenologia. Eu olho o paciente, a partir do meu exame neurológico, eu vejo se ele tem pobreza ou riqueza de movimentos. Se ele tem pobreza de movimentos, a partir dos testes físicos, o paciente, eu consigo identificar se ele tem lentidão ou não, se é uma lentidão de Parkinson ou não. E do outro lado, se ele tem riqueza de movimento, eu vou tentar, a partir da fenomenologia, identificar que distúrbio de movimento é aquele. O primeiro passo é esse. O médico que não conseguir identificar corretamente o fenômeno, ele parte do ponto que não é o mais coerente. Então, ele erra o diagnóstico na maior parte das vezes. Então, nos distúrbios de movimento dentro da neurologia, não adianta. O exame neurológico, ele é insubstituível. É incrível porque, assim, eu fico pensando que será que você é tão apaixonada por isso que você olha para as pessoas e você identifica algumas pistas? Sim. Gente, se ela passasse o dia todo comigo, eu teria vários diagnósticos, já ia dizer para você. Nós acabamos, né, identificando esses padrões. Eu sempre falo, até fiz uma aula recente, eu comecei com um quadro de Monet. Então, o Parasol de Monet, eu sou apaixonada por Monet, eu comecei com esse quadro. E aí as pessoas, eu perguntei, bom, gente, quem pintou esse quadro? Quem pintou essa tela? E todo mundo reconheceu Monet. Por que você reconheceu Monet? Porque você já viu vários quadros pintados por Monet e você sabe que aquele traço é de Monet. Mesmo que tenha diferença de figura, de imagem, mas o traço você reconhece. Então, é a mesma coisa, o mesmo raciocínio dentro da neurologia no fenômeno dos distúrbios de movimento. Mesmo que sejam pessoas diferentes, você vê o fenômeno dentro daquelas pessoas diferentes. Então, você reconhece, aqui é Parkinson. Da mesma forma. Nós estamos diante também do privilégio de uma geração de imagens, né? Os exames ficaram mais precisos. O que estava na cabeça de vocês foi ampliado com uma lente enorme e que dá a vocês uma camada de predição em relação à área da neurologia. Como que acontece isso? E quais são essas tecnologias aliadas dessa predição que vai nos levar a ter mais clareza, mais tratamento, mais saúde, mais diagnósticos dessas doenças? Exatamente, esse é o próximo passo. Então, nós estamos pensando aqui como que funciona a cabeça do neurologista. Então, o neurologista vê aquele paciente, ele identifica o fenômeno, né? O neurologista do distúrbio de movimento da cognição. Eu identifiquei o fenômeno, bom, é parkinsonismo, ou aqui parece que é uma alteração da memória. Nós sabemos no cérebro que regiões são afetadas quando a manifestação, quando o paciente demonstra aqueles sintomas. Então, nós pedimos exames de imagem. Preferencialmente nessas áreas nós pedimos a ressonância magnética, e aí depende do que a gente tem de potência de ressonância, tem vários tipos de ressonância. E a partir do momento que eu peço o exame,
eu já sei, imagino o que tem que vir naquele exame, porque o diagnóstico ele é topográfico, é assim. Eu olhei, o problema é memória, a queixa é memória, eu examinei, fiz os testes, é memória? A área que vai estar atrofiada na ressonância é memória, deve ser o hipocampo. Então, você pede um exame de imagem para você realmente mapear aquilo que você já desconfiou clinicamente. Porque nem sempre um esquecimento, Nem sempre numa um esquecimento, escala até média ali, tem a ver com Alzheimer. nem sempre. Na maioria das vezes não tem a ver com Alzheimer. É mesmo? É. Na verdade, o que ocorre? Essa é uma queixa, eu acho talvez uma das mais frequentes no meu dia a dia. Doutora, eu estou esquecendo. Será que eu estou com Alzheimer ou não? Então, eu aproveito sempre essas oportunidades para esclarecer o que é Alzheimer. O que é demência? Na verdade, demência é o termo científico que nós usamos para um grupo de doenças que afetam a cognição. E o que é a cognição? É a habilidade de lembrar, de raciocinar, de falar, de aprender, de desenhar, de enxergar, interpretar o que você está vendo. Então, são várias áreas da cognição. No Alzheimer, nós temos um prejuízo, principalmente da memória, mas não só da memória, né? Cognição social, que é interessante, a habilidade de olhar para você e ver que você está feliz falando sobre isso. A gente só consegue perceber isso se tiver cognição social. Algumas pessoas que têm alguns tipos de demência, se eu mostrar imagens, ela não consegue reconhecer medo, nojo, tristeza, alegria, perde a empatia. Então, engraçado que isso não tem a ver, quer dizer, forma a personalidade, mas não nasce como personalidade, nasce no cérebro a partir dessa cognição. A partir da cognição social. Então, existem circuitos do cérebro que são responsáveis por isso. Mas, claro, que todos os circuitos cerebrais, eles podem ser desenvolvidos. Então, se a gente voltar aqui, doutora, eu estou esquecendo. Em que momento que esse esquecimento é demência? Quando ele impacta no seu dia a dia. Quando ele impacta na funcionalidade. Ou seja, se antes eu conseguia ligar sozinha a TV, sei onde é o botão da TV, hoje eu não sei mais, eu preciso que alguém faça por mim, tem impacto na funcionalidade. Se antes eu conseguia organizar meu dia inteiro, eu ia lá, amanhã eu tenho consulta, tenho aula, tenho isso, e agora eu começo a esquecer, eu não sei se eu tomei um remédio 2 vezes, e isso já é um sinal de alerta, precisa ser investigado, porque pode ser demência. Tem uma nova técnica que a gente estava conversando aqui, que está no Reino Unido, né, que foi observada lá, que é um exame que apresenta um novo algoritmo, uma ressonância, capaz de identificar a doença em um único exame de ressonância. Inclusive, foi publicado na Nature, para uma discussão de comunidade médica. Quando ele fala algoritmo, eu já fico, opa, tecnologia, não sei o quê, dados, que eu sou muito apaixonada. É possível fazer esse mapeamento de forma diferente, que vai trazer mais luz para vocês na área desse diagnóstico? Você conhece essa pesquisa? Sim, na verdade, não só essa pesquisa, mas várias pesquisas vêm em busca do refinamento, não só da imagem, mas refinamento genético, de outros marcadores biológicos que façam a gente ter uma acurácia maior do diagnóstico. E por que isso nessa doença? Porque o diagnóstico definitivo da doença de Alzheimer, ele só poderia ser feito se eu fizesse uma biópsia do cérebro e visse lá a degeneração típica da doença de Alzheimer. Mas a gente não faz isso, né? Então, o nosso diagnóstico, eu consigo predizer que aquela pessoa tem uma chance de ter doença de Alzheimer. Então, o máximo que eu consigo dizer é que a doença dela é provável. E eu preciso juntar elementos. É por isso que nós temos que estudar técnicas de imagem, de exames do líquor, que é o líquido que fica na coluna, para predizer a chance real daquele quadro ser Alzheimer. A ressonância é o exame mais eficaz? Nesses casos, é o melhor exame de imagem, nesses casos de doença nas demências e nos distúrbios de movimento. Que outros exames, assim, que outras técnicas, que outras máquinas, equipamentos, algoritmos são aliados de vocês, neurologistas, nesse caso? Nesses casos, nós temos a ressonância, imagine, eu tenho o cérebro e algumas doenças podem diminuir algumas regiões do cérebro. A ressonância, ela vai me dar informações sobre tamanho, sobre se tem degeneração ou não, assim, do ponto de vista global, macroscópico. Mas eu também tenho exames que eu posso ver o funcionamento. Quais? Eu tenho ressonância funcional, PET scan, SPECT, que são técnicas da medicina nuclear que eu posso dar
substância para o paciente, algum contraste para o paciente da medicina nuclear, eu consigo ver aquelas áreas funcionando. Doutora, você sabia que eu só faço ressonância? É porque a primeira ressonância que eu fiz, eu até gosto, porque cada vez as imagens eu fico observando se mudaram. Que eu falei para ela que eu tenho 3 quadros na minha casa. Eu sei que você já sabe disso, mas ela não sabia. Então é igual aquela piada antiga que a gente quer contar em casa. Aí, já sei de tudo. Mas tem sempre uma pessoa que você vai fazer sorrir. Então essa é uma história que eu sempre conto para quem não sabe. Eu tenho quadros de ressonância na parede da minha sala. Porque eu sou muito impressionada de como Sim. Deus foi perfeito, como Ele criou o nosso cérebro. E eu sou muito apaixonada por cérebro. E toda vez que eu vou fazer uma ressonância, eu já fiz umas 4, até para ver problema, eu tenho uma hérnia de disco, e você tem que fazer ressonância não só do cérebro, mas de outras partes do corpo, da coluna. E aí eu tenho que tomar um sedativo. Porque quem inventou, que deve ter sido uma pessoa brilhante, não tirou aquele barulho. Eu não gosto de rave. É uma queixa muito comum. É uma queixa Agora, muito comum. você me falava das terapias modificadoras de doenças, né? O que é isso? É possível reverter, amenizar? Bom, existem várias doenças nesse grupo, mas nós estamos falando nas principais em termos de frequência. Doença de Parkinson, doença de Alzheimer. Parkinson, que é a menina dos olhos, né? Que é o que eu mais Sim. gosto. Então, Você é especialista nisso, né? Então, doença de Parkinson. Hoje, se o paciente perguntar para mim, doutora, qual é a coisa que eu posso fazer para diminuir a velocidade de progressão da minha doença? Esses remédios que a senhora me dá, esse chip que está aqui no meu cérebro, tudo isso aqui muda a progressão da doença? Não. O único fator que muda a progressão da doença, isso é um dado do ano passado, de um estudo multicêntrico, é o exercício físico. É a única coisa que muda. Nos caras. Tá vendo, Cleiton? Então, não é só, né, para quem tem doença de Parkinson, mas para todo mundo. Mas não é só o fato de, vou ter um estilo de vida saudável. Não, isso é um dado científico publicado recentemente. Isso foi assunto do último congresso. Então, o exercício físico moderado a intenso, ele de fato é um fator protetor e, além disso, ele modifica a progressão da doença de Parkinson. Eu acho isso fantástico. Porque... Se eu for fazer, por exemplo, e esses exames genéticos que diz a partir da tua idade, a partir de todas as coisas que ele investiga, se você faz exercício físico ou não, quais as doenças que você está propenso a ter, né? O que você acha disso? Bom, em relação a exames gerais, eu acho que nós precisamos ponderar muito bem, conversar individualmente, porque no momento em que você decide estudar a sua genética, você precisa entender quais são os riscos de saber essa informação privilegiada. Por isso que esse é um debate muito sério. O aconselhamento genético, ele começa no momento em que o paciente chega para mim e fala, bom, eu quero fazer o teste genético, e ele não pode fazer se ele não estiver preparado do ponto de vista psicológico para receber todas as informações que aquele teste vai trazer. Eu fico pensando até num nível assim, de óvulos fecundados congelados que ficam lá. Tem gente que deixa uma década, até mais. Aí eu fico pensando naquele bebê que vai ser gerado depois, se não teve nenhuma... Que eu acho que a gente tem avançado tanto, e sempre tem um lado bom e um lado preocupante, né? O lado que a gente precisa ter muita calma nessa hora, né? Porque está se tratando de um ser humano, né? Então eu fico pensando nesse desenvolvimento, a partir do momento que nasce, né, que fecunda, congela e depois descongela e nasce e é, né, germinado, né, tem a gestação, tem tudo, como que fica, né? Porque eu acho que são tantas as questões que conversam com esse cérebro, com essa cognição, é muita coisa. Tem uma coisa interessante em relação à terapia gênica, por exemplo. Em algumas doenças, dentro dos distúrbios de movimento, se estuda terapia gênica mesmo. Eu produzir uma molécula que vai lá onde tem a mutação e recorta aquele lugar. São CRISPR, são moléculas que são produzidas para ir lá e isso é fantástico, editar, né, o DNA. Então, tem várias doenças em que nós estudamos a edição isso. É que é do ponto de vista ético, que é a né? edição, porque, é uma tipo terapia. Assim, defina a edição molecular. Então, eu tenho a fita do meu DNA, eu sei onde está a mutação, eu produzo uma molécula que vai lá, reconhece e edita. Teoricamente, essa seria a ideia, mas em algumas doenças isso vem sendo testado, então nós temos que aguardar alguns resultados, mas teoricamente isso é bem promissor, mas para doenças específicas. Sim. E aí que entram as terapias modificadoras de doença. Por quê? De que adianta eu saber
Isso é uma discussão ética. Eu vou ter Alzheimer. E eu não posso fazer nada com isso. Então, eu tenho diagnóstico pré-clínico, a doença não se manifestou, mas eu tenho uma mutação, que na doença de Alzheimer tem uma mutação específica que é bem frequente, chama APOE. Então, eu faço meu teste lá, eu vejo que eu tenho a mutação APOE. E o que eu posso fazer, doutora? Aí eu vou lhe dizer, bom, você vai melhorar seu estilo de vida, estimulação cognitiva. Você vai atrasar um pouco a manifestação mesma coisa que você faria doença. se você não soubesse que tem a mutação. Então, não há uma terapia, eu não consigo te oferecer um remédio. Então, isso tem que ser colocado na balança. E é possível, evitar esse tipo de doença motora, cognitiva? Existem fatores protetores, que são os fatores protetores que nós conhecemos de saúde geral. Manter a saúde física em dia, todos os marcadores de metabolismo. O que é isso? Colesterol, obesidade. E para a doença de Alzheimer, é estudar fator protetor. Não estudar só, abrir o livro e pois ler. eu tô salva. Queria dizer para você, porque a pessoa que estuda igual a mim faz um curso atrás do outro. E é interessante isso porque... Pelo menos até aí, né? O paciente sempre pergunta, as pessoas em geral sempre perguntam para mim assim, mas estudar, mas eu não gosto. Não, mas estudar não é só aquele sentido que a gente entende, né? Abrir o livro. Não, o senhor gosta de fazer o quê? Ah, eu gosto de jogar. Ótimo, pois então você vai dificultar cada vez mais seus jogos. Vai colocar elevando o nível dos seus jogos. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de assistir TV. Se você só assistir a TV, por exemplo, eu estou assistindo aqui a entrevista da Maia. Aí eu termino de assistir a entrevista da Maia, eu não reflito sobre a entrevista da Maia. Eu simplesmente assisti e não prestei atenção. Isso não está forçando o teu cérebro. Mas se você assiste a entrevista da Maia, depois chega para o seu pai, para o seu, seu marido, sua esposa, olha, eu estudei sobre Parkinson, falaram sobre isso. E reconta o que você ouviu, reconta o que você viu na novela, no filme, quem é o personagem, nasceu em que ano, estava usando que cor. Então você consegue colocar na tua rotina, não precisa ir para a escola de novo, pegar na faculdade. Não, você pode adaptar a sua rotina, só para você ter adesão. É incrível. Você estava falando de Alzheimer, é só para encerrar a questão do luto em vida pela perda da memória. A gente estava falando antes da entrevista. Porque eu acho que dependendo do nível de cognição, motor e de quem você é, talvez você perceba isso dói muito quando você vai perdendo aquilo que é muito valioso para você, que é a memória. E o que nos torna humanos, né? Nessa jornada de nascer, crescer, envelhecer, morrer, ou até antes disso, né? Porque cada um tem a sua jornada. Deve ser difícil. Sim. No momento em que você estabelece um diagnóstico clínico de doença de Alzheimer, por exemplo, de uma demência, a partir daquele momento a pessoa é aquela pessoa mais a doença de Alzheimer. Ela não é mais a pessoa sem a doença de Alzheimer. Então, o impacto é muito grande para ela, quem eu vou ser, quem eu sou agora, e para os familiares. Será que meu pai vai ser meu pai daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou perdendo? E realmente... E aí você vai... A minha avó tem Alzheimer. E é muito doloroso chegar na casa dela e ela não lembrar das nossas memórias. Sim. Né? Ela só fala, oh, mas você é bonita, oh, menina bonita. Aí eu fiquei super orgulhosa a primeira vez que ela disse isso. Aí eu reparei que todo mundo que entrava, ela dizia, oh, mas é bonita. Eu falei, gente, então não era eu, era todo mundo. É só o que ela sabe falar, que a pessoa é bonita. Mas ela não lembra de mais nada. E é doloroso pra gente. Imagina, mas depois a pessoa deixa de sofrer? Então, o insight... Mas aí perde o sentido, né, também. É uma questão bem filosófica. Eu me faço a pergunta todo dia no consultório. Eu tento entender como que o paciente se sente. Mas tem uma outra coisa, se eu tiver um segundinho para falar, mas a gente fala muito da memória, mas tem demências que começam com mudança de personalidade. Então, tem demências, grupo de doenças, né, que é um outro grupo de demências, que não é tão incomum, mas que não começa perdendo a memória, começa mudando de jeito. Então, a senhora que estava lá em casa, indo para a igreja todo dia, começa a falar de sexualidade, começa a mudar totalmente o jeito. Isso é um sintoma de um tipo de demência. Então, a gente tem que ficar bem atento. Às vezes você olha, meu Deus, mas a vovó não falava nada, agora a vovó está falando palavrão. Como assim? Isso pode ser o sinal do início de uma síndrome demencial. Tanta coisa a gente precisa aprender sobre o outro, né? Porque a gente julga tanto. E a gente sabe tão pouco. Doutora Denise, você deu uma aula aqui, vai entrar para as melhores entrevistas do Falando Nisso, eu tenho certeza disso. Volte mais vezes. Toda vez que vem um profissional do nível da doutora Denise Cury, neurologista aqui, eu fico pensando, gente, eu vou formar um conselho.
para o nosso programa. Quando pessoas que precisam vir aqui, tipo, pelo menos uma vez a cada 2 ou 3 meses, para a gente poder dividir e compartilhar isso com você, internauta e telespectador. Muito obrigada pela entrevista. O que você disse que eu vou fazer esse genético agora que eu preciso fazer, que você faz lá no seu consultório? Eu disse que você vai fazer uma avaliação neuropsicológica com a neuropsicóloga que trabalha com a gente, para a gente fazer testes e traçar o seu perfil neuropsicológico, saber como que sua cognição está funcionando. Olha que legal isso, gente. Olha que bacana. E a gente não faz, a gente nem sabia que existia esse exame, né? Então, tá vendo como é importante a gente entrevistar pessoas desse nível? Muito legal. Obrigada pela entrevista, parabéns. A gente vai ficar de olho em você. Quando tiver novidades, você já é de casa. Falando nisso, sou sócia, faço parte do conselho, eu sou a presidente do conselho de lá, e você liga pra gente, tá bom? Você liga pra gente e diz, olha, apareceu uma coisa nova aí, um fato novo na área da neurologia, e eu acho que a gente precisa conversar de novo. Combinado. Tá bom? Muito obrigada.